Fala pessoal, eu sou o William Regis do canal Desvendando a Física e essa aula de hoje faz parte da nossa preparação para o Corpo de Bombeiro Militar do Maranhão 2026, mas serve para qualquer concurso pelo Brasil em que é cobrado física. Na nossa aula de hoje nós vamos entender um pouco sobre movimento circular uniforme, especificamente a frequência e o período. Então vamos direto ao ponto. O período no movimento circular uniforme é o tempo. A gente diz que esse período ele é igual ao tempo. Ele é o tempo para acontecer uma volta completa. Uma volta por segundo, 2 voltas por segundo. Ele fez 3 voltas em 1 segundo. Daqui a pouco a gente abrange esse conhecimento. Por enquanto, período é o tempo para acontecer uma única volta. Para acontecer uma única volta. Um ventilador, por exemplo, demora 1 segundo para dar uma volta. A hélice do ventilador ele demora 1 segundo para fazer uma volta completa. Esse período ele é representado pela letra T maiúscula. Dito isso, vamos agora compreender a frequência. Frequência é o número de vezes em que o fenômeno se repete. Que fenômeno? A quantidade de voltas. Se o período é o tempo de uma volta, a frequência é a quantidade de voltas em uma única unidade de tempo. Tá aqui, por unidade de tempo. Guarda esses conceitos que eles serão essenciais para a gente descrever em fórmulas matemáticas. A frequência ela tem como unidade de medida o Hertz, que nada mais é o número de voltas por unidade de tempo. O número de voltas, que eu vou colocar o número 1 aqui, por unidade de tempo. E o tempo, no nosso sistema internacional de medida, é dado em segundo. Só para deixar mais claro aqui, eu vou colocar o tempo em segundo. Essa é a nossa unidade de medida da frequência. Agora, veja só o que está acontecendo aqui. Eu digo que minha frequência representada pela letra F, ela é igual ao número de voltas por unidade de tempo. E eu sei que esse meu tempo aqui, ele é o período. Lembra? O período é o tempo de uma volta completa. Então, eu posso dizer aqui que esse meu tempo ele pode ser representado pelo Tzão de período. Logo, a minha frequência ela vai ser igual ao número de vezes que o fenômeno se repete pelo período, pelo tempo. Então, está aqui a descrição das nossas fórmulas matemáticas. Detalhe, a frequência e o período eles são inversamente proporcional. Vocês precisam saber disso. Quanto maior a frequência, menor vai ser o tempo. Quanto menor o tempo, maior vai ser a frequência. As duas são inversamente proporcionais. Vamos prosseguir agora resolvendo algumas questões. Só que antes, guarda esse resumo aí para vocês que eu deixei aqui, ó. Anota no caderno. Período é o tempo de uma volta completa. Tá aqui, período. A frequência é quantas voltas cabe dentro do tempo. E o período e a frequência são inversamente proporcionais. A partir disso, podemos concluir que a frequência dada pelo número de voltas em um determinado período de tempo, e esse tempo representado pelo período, pode ser descrito da seguinte forma, já que elas são inversamente proporcional. O período é igual ao número de voltas pela frequência. O que aconteceu aqui? Eu passei o meu período multiplicando e a frequência eu passei para o nosso denominador, no caso dividindo. Então, deduzindo aqui as duas fórmulas, quanto maior a frequência, menor vai ser o período. Quanto menor a frequência, maior vai ser o período. A mesma coisa acontece aqui. Quanto maior o período, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor é o período. As duas fórmulas são idênticas. O que está acontecendo aqui é apenas uma
inversão, ok? Vamos agora resolver questões para a gente praticar. Questões essa que reprova candidato em qualquer concurso. Não vamos menosprezar aqueles assuntos que a gente conscientemente acha que não podem ser cobrados. A nossa primeira questão, ela diz o seguinte: um ponto A preso a uma borda, tá aqui o ponto A, preso a uma borda de um disco em rotação uniforme. É aquela rotação que não tem aceleração. Realiza 10 voltas completas a cada segundo. 10 voltas por segundo. Determine o período. A partir disso, a gente conclui que ele quer descobrir a frequência. Ele fala que realiza 10 voltas por segundo e a frequência nada mais é de que o número de vezes que esse fenômeno se repete por unidade de tempo. O que a gente vai fazer então? Eu vou pegar aqui a minha frequência, que é igual o número de vezes por unidade de tempo. Esse tempo eu já sei que é o período. Logo, a minha frequência vai ser o número de voltas, que é 10, dividido por um segundo, que ele fala a cada segundo. Então vai ser 10 Hz, que é a nossa unidade de medida. Esse ponto aqui de 10 Hz, ele é essencial para a gente descobrir o período. Pois conforme eu disse anteriormente, basta que eu pegue o meu período aqui e passe ele multiplicando e a minha frequência dividindo. Portanto, pessoal, eu posso pegar aqui o meu período igual ao tempo de uma volta completa dividido pela frequência. E essa frequência eu já tenho aqui, ó, é 10 Hz. O meu período é igual ao tempo de uma volta completa, número 1, dividido pelo 10. E aqui é uma conta bem simples. Eu corto esse zero aqui e mexo minha vírgula uma casa para cá. E vai ficar 0,1. O que? Segundo. O nosso período, ele tem como unidade de medida o segundo. Logo, ele é o tempo. Então, eu descobri aqui. Determine o período desse movimento. O período desse movimento é 0,1 segundo. Lembra, aqui primeiro eu tive que encontrar a minha frequência para depois aplicar no tempo. Esses conceitos são essenciais na hora de resolver esse tipo de questão. Vamos para a nossa próxima questão. Um ponto A está em movimento circular uniforme, não existe aceleração aqui, e realiza 180 rotações por minuto. 180 rotações por minuto, o RPM, é uma forma da gente mais exótica descrever as frequências. Aqui está se tratando de frequência. Determine a frequência do movimento em Hz. Então, bem simples. A minha frequência, para ela ser dada em Hz, eu vou pegar o número de voltas por unidade de tempo, que é os 180 rotações, o RPM, por minuto. Um minuto tem 60 segundos. Lembra, o tempo no Sistema Internacional de Medida, ele se apresenta como segundo. Então, eu vou colocar aqui, um minuto é 60 segundos. Aqui a gente faz uma simplificação bem simples. Corta esses dois zeros. Então, eu vou ter 18 dividido para 6, que vai ser, no caso, 3 Hz. Basta você pegar aí 18 dividido para 6. É 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 para 18, 0. Conta simples. Essas coisas a gente tem que saber de cabeça aqui na física. A partir disso, em que eu encontrei a minha frequência em Hz, vamos determinar o período desse movimento. O período desse movimento, que a gente já sabe, é o tempo de uma volta completa. Uma volta completa é o número de volta de ciclo pela frequência. E essa frequência nós acabamos de descobrir, que é 3 Hz. Logo, o meu período nada mais é de que 1 dividido para 3. E 1 dividido para 3 é algo em torno de 0,3 segundo. Vamos dividir aqui. 1 dividido para 3. Não tem como. Eu acrescento um 0 e uma vírgula aqui. Então vai dar 3. Se eu botar 4, 4 vezes 3 vai dar 12. 3 vezes 3 dá 9. 9 para 10 me resta 1. 1 não dá, eu acrescento um 0 e outro 3.
vai dar algo em torno de 0,33 segundos. Esse aqui é o meu período. O meu período aqui é 0,33 segundos. E a minha frequência é 3 Hz. Esse tipo de questão chega a ser bem interessante. Por quê? Aqui eu sou obrigado a descrever meus fenômenos, transcrever através de fórmulas matemáticas, compreender os conceitos. Diferente do dia da sua prova, em que você vai ter questões com alternativa. Questões que, se o aluno ele entende do conceito e ele sabe aplicar as fórmulas através dessas questões que vocês estão treinando, vai ficar muito mais fácil. Porque aí você vai eliminar as improváveis. Vai por mim, tem aluno que não estuda física e ele vai se embananar todo. E o resto, meu querido, vai ser resto, é só felicidade. Vamos prosseguir agora para a nossa questão. Terceira questão. Uma onda apresenta período, aqui ele já está me dando é o tempo. O período é o tempo, igual a 0,2 segundos, tá vendo aí? A sua frequência é, aqui ele quer descobrir a frequência. Então, para mim descobrir a frequência, eu vou transcrever logo aqui a fórmula da frequência. É igual ao número de voltas pelo tempo, que no caso é o período. Eu gosto sempre de frisar isso para que vocês guardem as informações. No caso, a minha frequência, uma onda representa um período igual a 0,2 segundos. É o número de voltas, eu vou colocar aqui o número 1, que é o número de voltas, ele não me diz a quantidade de voltas, é o número de voltas por unidade de tempo, e o tempo ele já me deu, que é 0,2. Eu creio que aqui a gente vai fazer apenas uma divisão para chegar no nosso resultado. Nesse caso, a minha frequência vai ser igual a 1 dividido para 0,2. Vamos mover essa vírgula uma casa para cá, que equivale a multiplicar por 10, e acrescentar um zero aqui, que equivale a multiplicar por 10. Se eu multipliquei por 10 desse lado, 0,2 vezes 10, que vai dar 2, aqui o 1 tem que ser multiplicado por 10, que equivale a 1. 10 vezes 1, 10, aliás. E é interessante saber que se eu mover uma vírgula para cá, eu acrescento zero aqui. É a mesma coisa. Então vai ficar aqui 10 dividido para 2. 10 dividido para 2 é 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, não me resta nada. Então eu vou ter aqui 5 Hz. Questão fácil. Fácil para a gente que está estudando e para você que está praticando. Então vai ser questão aí, mamão com açúcar. Se cair uma questão relacionada à frequência e período no dia da prova. Vamos para mais uma questão. Uma onda possui frequência de 20 Hz. Aqui ele já está me dando a frequência. Eu tenho a frequência, que é o número de volta por unidade de tempo, que é o período. E nesse caso aqui, a minha frequência, eu vou só trocar, colocar o 20 aqui. É igual o número de volta por unidade de tempo. O tempo necessário para realizar 100 oscilações. 100 voltas, 100 oscilações, equivale a 100 voltas. Qual é o tempo necessário? Então ele quer descobrir o tempo, e o tempo é o período. Eu vou só descrever a fórmula do período. O período nada mais é o tempo de uma volta completa pela frequência. Então, a frequência aqui é 20 e o número de voltas é 100. Olha lá, ó, 100 oscilações. É só a gente fazer uma simplificação. Corta um zero aqui, vai ficar 10 dividido para 2, que é 5 segundos. Então, a nossa alternativa correta aqui é a nossa letra C. Vamos agora para a nossa última questão para fechar esse nosso bloco. Um motor gira com frequência de 60 Hz. Ele já está me dando aqui a frequência. Quantas voltas ele dará em 2 segundos? Então, gente, a minha frequência é o número de voltas por unidade de tempo, e esse tempo é o período. Então, a frequência eu já tenho que é 60. Vai ser igual esse número de voltas, que é o que ele quer descobrir. Olha aqui, ele quer descobrir a quantidade de voltas em 2 segundos. Conta bem simples aqui. O que nós vamos fazer? O número de voltas é igual a 60. Só organizei aqui. E a gente passa esse 2 lá, multiplicando.
Então, o número de voltas, 2 vezes 0 é 0. Todo número multiplicado por 0 é 0. E 2 vezes 6 é 12. 120 voltas. Marcando aí a nossa alternativa D. Professor, eu não entendi aqui. O senhor passou o 2 multiplicando. O 60 não era para vir dividindo? Negativo. A incógnita que eu preciso descobrir aqui é o meu N, que é o número de voltas. Então, para me descobrir esse número de voltas, N é igual a 60 vezes 2. Eu passo 2 multiplicando. Você também pode resolver esse tipo de problema por regra de 3. 60, que é a minha frequência, é igual o número de voltas por unidade de tempo, que ele já me deu tempo, que é 2 segundos. E aqui eu preciso igualar os denominadores. Eu vou colocar o número 1. Então, vai ficar N vezes 1. Vai ficar 1N, que é igual 60 vezes 2, que é 120. Se eu isolar o meu N e passar o 1 dividindo, vai ficar 120 dividido para 1. N é igual a 120. Uma forma também simples da gente fazer, e eu mostrei o passo a passo. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, voltem, pratiquem os exercícios, porque isso aqui ele é de suma importância para o entendimento e a compreensão dos demais assuntos que a gente vai tratar aqui em Física. Fiquem com Deus e até a próxima.